Muito bem, eu sou o pastor Douglas Schlindwein, pastor da Igreja Bíblica de Rio Verde. Esse é o canal da nossa igreja e nós estamos aqui numa série de estudos bíblicos, de estudos expositivos, na carta de Paulo aos Filipenses. No último estudo, nós estivemos aqui estudando Filipenses capítulo 1, versículos 27 ao 30. E hoje nós estaremos aqui estudando Filipenses 2, do 1 ao 4. Pegue sua Bíblia e venha estudar a palavra de Deus comigo. Hoje, Filipenses 2, do 1 ao 4. E eu quero estar deixando um título para o estudo bíblico de hoje. E o título é Um apelo por unidade, humildade e altruísmo. Nós vimos no estudo bíblico passado o apóstolo Paulo alertando os cristãos da igreja de Filipos acerca de alguns inimigos externos da igreja. E no texto de hoje, Filipenses 2, do 1 ao 4, o apóstolo Paulo vai tratar de algumas questões internas da igreja. A igreja, ela enfrenta perigos externos, perigos que vêm de fora, e ela enfrenta perigos internos, adversidades, dificuldades internas. Quando nós olhamos para esta carta, a carta aos Filipenses, nós percebemos que são poucas admoestações, exortações, correções que o apóstolo Paulo faz. Mas isso não significa que a igreja de Filipos ela era uma igreja onde tudo estava em mar de rosas. Havia dificuldades, havia problemas, haviam dilemas, polêmicas que precisavam ser tratadas pelo apóstolo. E é isso que nós vamos ver no texto de hoje. Aparentemente, havia o risco iminente de dissensões naquela igreja. Haviam pessoas contenciosas, pessoas que estavam buscando um prestígio eclesiástico acima dos demais. E isso, muito provavelmente, motivado por vanglória, motivado por egoísmo. Então o apóstolo Paulo vai tratar de corrigir aqui estas questões. Ele havia dito que os filipenses deveriam se portar de um modo digno do Evangelho de Cristo. E uma pessoa que vive em contendas, disputas, vanglória, uma pessoa que ambiciona ser mais reconhecida do que os demais, é uma pessoa que não está andando de um modo digno. Então o apóstolo Paulo trata de fazer estas correções. Vamos abrir aqui as escrituras em Filipenses 2 e vamos ver primeiramente aqui o apelo de Paulo por unidade. Ele vai dizer: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo inicia o texto dizendo portanto. Essa conjunção, portanto, ela está ligando o que vai ser dito ao que foi dito anteriormente. E o que foi dito anteriormente? Foi dito que os filipenses deveriam lutar juntos, combater juntos pela causa de Cristo, pelo Evangelho. E se eles fossem lutar como uma equipe, como um time, contra os adversários do Evangelho, é evidente que eles não poderiam estar desunidos. Um time desunido, um time fracionado, uma equipe de lutadores onde eles estão disputando, onde há
um espírito conflituoso de contendas entre eles, é um time que será facilmente derrotado. Por isso, Paulo vai dizer aqui, uma vez que vocês devem combater juntos pelo Evangelho, deve haver unidade entre vocês. Então esse é o desdobramento do apelo que Paulo havia feito anteriormente. Vocês devem lutar juntos. Uma vez que devem lutar juntos, vocês devem viver em união entre vocês. E aí aparece uma palavra aqui, um termo, várias vezes no versículo 1. Se, Paulo diz, se algum conforto, se alguma consolação, se alguma comunhão no Espírito, se entranháveis afetos e compaixões. E aí alguém pode pensar assim que Paulo está expressando dúvidas em relação a esses benefícios que nós recebemos de Deus. Mas este se, ele seria melhor traduzido aqui por uma vez que. Né? Então, não é algo que está expressando dúvida ou condicionalidade, como muitas vezes ocorre com esse termo se na nossa língua portuguesa. Mas Paulo está dizendo algo mais ou menos assim, olha, uma vez que há conforto em Cristo, uma vez que há consolação de amor, uma vez que há comunhão no Espírito, uma vez que há entranháveis afetos e compaixões. Paulo está estabelecendo aqui a base da unidade, que é o quê? Nós participarmos dessas bênçãos de Deus. Todo cristão, ele recebe encorajamento de Cristo. Todo cristão, ele recebe alívio lenitivo do amor de Deus. Todo cristão é beneficiado em ter o Espírito Santo, em receber a dádiva do Espírito Santo, em ser parceiro do Espírito Santo. Todo cristão, ele é alvo da profunda misericórdia de Deus. Então, uma vez que nós desfrutamos das mesmas bênçãos, Paulo está colocando isso como uma base para a nossa unidade. E o fato de nós muitas vezes sermos desunidos é algo estranho, é uma anomalia, porque pense comigo, nós somos filhos do mesmo Pai, nós participamos do mesmo Cristo, nós partimos o mesmo pão, nós compartilhamos do mesmo livro, nós temos a mesma esperança, nós estamos almejando o mesmo céu. Então, por que é que nós somos desunidos? Então, Paulo está estabelecendo essa base para a unidade, que é uma participação comum nas bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus que caem aqui em casa são as mesmas que caem aí na sua casa. Talvez haja diferença de intensidade, né? Na questão, por exemplo, da comunhão com Deus. Às vezes alguém tem uma comunhão mais intensa, outro uma comunhão menor, mas é a mesma comunhão. E aí, o que nós precisamos fazer para cultivar essa unidade? Porque a unidade da igreja, ela é criada por Deus. Nós não temos essa capacidade de criarmos a unidade. É como Irineu de Leão disse no século II, a farinha seca sem a água não vira massa. Da mesma forma, nós, seres humanos, pó da terra, sem a água do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo sobre nós não somos um. Né? Nós não nos tornamos essa massa santa. Então a unidade é criada por Deus. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele orou ao Pai, ele rogou a Deus dizendo que nós fôssemos um. Então a unidade da igreja, ela é obra de Deus. Contudo, nós temos a responsabilidade de mantermos esta unidade.
Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, eu e você temos a responsabilidade de mantermos a unidade criada pelo Espírito Santo de Deus. E como que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso amando um ao outro, servindo um ao outro, honrando um ao outro, se submetendo um ao outro, suportando um ao outro, né? Perdoando um ao outro. É desta forma que nós mantemos a unidade da igreja. E aqui Paulo ele vai descrever como deve ser esta unidade. No versículo 2 ele diz, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então Paulo quer que os cristãos se levantem para trabalhar com a mesma motivação, com o mesmo sentimento. Ele quer que o coração dos membros da igreja batam como se fossem um só. Ele quer uma unidade de espírito e uma unidade de alma. Uma unidade de motivação, uma unidade de ação, uma unidade de propósito. Assim deve ser a unidade da igreja. Aí ele vai fazer um apelo aqui por humildade. Humildade. Ele vai dizer, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aparentemente Paulo identificou, nós não sabemos se por discernimento de Deus que ele recebeu, ou talvez Epafrodito tenha trazido esta informação para o apóstolo, de que havia uma semente de orgulho na igreja de Filipos e que algumas pessoas estavam prejudicando a unidade daquela igreja devido terem um espírito conflituoso, serem dadas a contendas, a debates, pessoas ávidas por prestígio, por reconhecimento. E então Paulo vai fazer esse apelo por humildade. Paulo entendeu que a chave para a unidade daquela igreja seria eles adotarem uma postura de humildade. E ele está muito interessado na unidade daquela igreja. Tanto é que ele diz, completai o meu gozo. Paulo está feliz com os filipenses. Ele vai dizer no capítulo 1 que toda vez que orava por eles, ele sentia alegria. Ele vai dizer no capítulo 4, olha, vocês são a minha alegria, vocês são a coroa do meu ministério. Mas Paulo quer que a sua alegria quanto aos filipenses, ela venha transbordar. O cálice da alegria dele está quase cheio, mas ele quer que a sua taça, o seu cálice, transborde. E o cálice da alegria de Paulo só vai transbordar quando ele ter certeza que aqueles irmãos estavam vivendo em unidade. Para eles viverem em unidade, Paulo percebeu, eles precisam ser mais humildes. Nada façais por contenda ou por vanglória. Não é que Paulo está dizendo aqui, olha, algumas coisas vocês podem fazer por contenda e por vanglória, mas a maioria das coisas não façam por contenda e por vanglória. Não. Paulo está dizendo, nada façais por contenda ou por vanglória. Nenhum tipo de serviço a Deus, nenhuma obra realizada em prol do Evangelho de Cristo deve ser feita motivada por vanglória, aquele autoestima infundado, aquele orgulho vazio, sede de ser reconhecido,
de ser ovacionado, aplaudido. E nenhuma obra deve ser feita simplesmente porque eu quero contender, eu quero debater, eu quero suplantar os meus irmãos, eu quero mostrar que eu sei mais, que eu tenho mais capacidade, que a posição mais elevada, eu sou merecedor de estar nela. Paulo vai dizer nada. E aqui eu preciso dizer, com pesar no coração, que, na verdade, muitas vezes, nós fazemos a obra de Deus motivados por contenda, por disputas e por vanglória. São sentimentos, são atitudes que nós precisamos abandonar. Aí Paulo vai dizer, nada por contenda, nada por vanglória, mas por humildade. Humildade. Hoje nós ouvirmos alguém clamando, alguém pedindo por humildade, nós não achamos estranho. Nós estamos em uma sociedade mais ou menos cristianizada. E a humildade, ela é vista como virtude. Na verdade, quando você vê uma pessoa orgulhosa, você fala, que pessoa orgulhosa, não gosto dessa pessoa. E aí quando você encontra uma pessoa humilde, uma pessoa simples, você fala assim, gostei dessa pessoa, que pessoa humilde. Mas não era assim. Paulo está escrevendo à igreja de Filipos e a cultura predominante era a cultura greco-romana. Os gregos viam a humildade como algo muito ruim. Os romanos, então, abominavam. Humildade era sinônimo de humilhação. Coisa de gente que não é muito boa. Agora você imagina Paulo escrevendo para esta igreja que está localizada numa colônia romana. Eles cresceram ouvindo, eles estão cercados por uma cultura que diz, olha, vocês não podem ficar aí se rebaixando, assim, com muita modéstia, não. É necessário que você se imponha. É necessário que você, seja alguém de postura, que venha enaltecer as suas virtudes. Você não pode, assim, olhar para você como se o outro fosse superior a você. E é justamente o que Paulo vai dizer. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros melhores, superiores que a si mesmo. Como deve ter sido um choque quando os irmãos ouviram isso. Olhar para o outro, que eu estou querendo disputar com ele e provar que eu sou melhor do que ele. E isso, para mim me sentir bem, olha como eu sou bom, eu sou demais. Paulo vai dizer nada disso. Humildade. Consciência, reconhecimento de suas limitações. Reconhecimento de total dependência de Deus. É isso que eu quero ver em vocês. Olhem para o coleguinha e considerem ele melhor, superior a você. Sabe por que é muito difícil nós vivermos isso? É muito difícil nós vivermos isso porque nós temos uma tendência de olhar para o nosso próximo e maximizar os defeitos do nosso próximo e minimizar as qualidades do nosso próximo. E aí nós julgamos o nosso próximo com juízo severo. Em relação a nós minimizamos os nossos defeitos e maximizamos as nossas qualidades. Na verdade, você não pode falar a respeito dos seus defeitos, você não pode falar acerca das suas inabilidades. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que abrir uma gaveta
onde só você tem acesso a ela e você colocar ali todas as suas dificuldades, todas as suas inabilidades, os seus defeitos, e você fecha essa gaveta e ninguém pode ver o que está dentro dela. É isso que o Evangelho de Cristo ensina? Não. Mas isso é o que nós ouvimos por aí no Evangelho da Prosperidade, no Evangelho Coaching e tantas outras distorções do Evangelho de Cristo. Aprenda a olhar para o próximo e não focar, não colocar os holofotes apenas em cima das dificuldades, dos problemas, das inabilidades do seu irmão. Aprenda a colocar os holofotes nas qualidades do seu irmão. E não seja tão severo na hora de julgá-lo. Você é misericordioso na hora de julgar. Você minimiza os seus defeitos. Por que você não pode também minimizar, ser tolerante com os defeitos do seu irmão em Cristo? Isso nos ajuda a olharmos para o nosso próximo como superior a nós mesmos. Mas isso, eu não estou falando de uma hipocrisia, tipo assim, você olhar e você falar assim, nossa, mas esse camarada aqui é um cristão bem bola murcha, mas eu vou dizer que ele é um super cristão. Não é isso. O que Paulo está pedindo aqui é uma atitude servil. Por quê? Porque se você prosseguir a leitura, ele vai falar da vinda de Cristo a esse mundo. E aí ele vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele vai descrever o ministério de Cristo como servo. Então, considerar o outro superior a você, mesmo você vendo que, às vezes, ele é inferior a você em diversas questões, às vezes ele tem menos conhecimento que você, às vezes ele tem menos capacidade que você, mas mesmo assim você se colocar numa condição de servo. É você adotar uma postura servil. Isso é você considerar o outro melhor, superior a você. Na verdade, nós fazemos o contrário. Nós nos colocamos numa posição de Senhor e Ele que me sirva. Jamais eu irei servi-lo. Mas é isso que a palavra de Deus está pedindo. E aí, por fim, Paulo faz um apelo por altruísmo, onde ele diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Essa palavra atentar, ela significa direcionar a atenção. Ela implica numa intensa concentração mental em algo. Normalmente nós direcionamos toda a nossa atenção para os nossos problemas e exercemos aquela concentração mental. Como eu posso resolver essa dificuldade? E Paulo está dizendo, não atente apenas para aquilo que é seu, atente também para aquilo que é dos outros. Se importe com aquilo que é dos outros. Tenha consideração e apreço por aquilo que é dos outros. Como que você pode fazer isso? Ouvindo mais as pessoas e falando menos. Às vezes a gente vai dialogar e a gente só quer falar. A gente nem sequer ouve. A gente nem sequer toma conhecimento das dificuldades, os dilemas, as angústias, aquilo que está afligindo o coração do nosso irmão. Nós não podemos pensar que nós somos o grande sol da justiça e que tudo orbita em torno de nós. Não. Nós devemos ter apreço. Meu irmão, como que vão as coisas com você? Você está precisando de uma ajuda? Você está precisando de um auxílio? É necessário nós nos importarmos com os nossos irmãos. Aí a hora que o irmão começa a desabafar, você diz assim, não, chega, stop. Não quero me contaminar, você vai me deixar mal. Não. A palavra do Senhor, ela diz, chorai com os que choram. Então Paulo entendeu. O
o caminho para eles combaterem juntos, para eles trabalharem juntos, é eles serem unidos. Para eles serem unidos, eles precisam ser pessoas humildes e que tenham a capacidade de adotar uma postura de servo, um diante do outro, e se importarem mutuamente com as dificuldades, os problemas e os dilemas que cada um os tem. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe, comente e que tudo seja feito para a glória do Senhor Jesus.